Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a treta sobre o Flamengo, que envolve uma suposta lista de reforços. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, definindo que um patrocínio na cor verde não vai rolar. Bora falar também sobre o Palmeiras com um público bem pequeno mais uma vez no estádio de Leila Pereira. Já o São Paulo se defende e se tranquiliza em relação à saída de Crespo graças à multa rescisória com valor salgado. Atlético Mineiro condenado pela FIFA. Camisa 10 da Luz é a primeira baixa para o restante da temporada. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e o Vasco tentando convencer Arthur Jorge a voltar para o Brasil. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora sugerir que você participe do meu grupo gratuito, por lá dicas diárias, para você ficar na cara do gol e descobrir quais são as melhores opções na hora da sua fezinha esportiva. Isso sem falar em campeonatos que você não conhece, em odds desreguladas, além de uma série de outros benefícios. Para fazer parte desse meu grupo sem gastar nada, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai acessar o meu grupo, basta me seguir e automaticamente já começa a receber as notificações. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a torcida do Santos segue na perseguição ao presidente Marcelo Teixeira. Nas últimas horas, muros do centro de treinamento foram pichados, além de uma faixa estendida em frente à universidade onde Marcelo Teixeira é reitor. Protestos exigindo a contratação de reforços. Já o Botafogo fez proposta ao Estrela Vermelha pelo goleiro brasileiro Matheus Magalhães. Uma curiosidade, esse atleta de 33 anos de idade é irmão de Moisés, que já passou pela Portuguesa, pelo Palmeiras, pelo América, entre outros. Proposta do Botafogo de 3,5 milhões de euros ou 22 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que definiu Arthur Jorge como sua prioridade na busca por um novo treinador. Conversas com o Renato Gaúcho não avançaram por conta da alta pedida do técnico que está desempregado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Arthur Jorge não tem multa rescisória alta no Catar? Sim. Para quebra do seu vínculo com a Al Rayyan, há necessidade do pagamento de 6 milhões de dólares. Mas o Vasco recebeu uma informação de que o Al Rayyan está bastante incomodado com o trabalho do Arthur Jorge e toparia rescindir o contrato de forma amigável, sem que ninguém tivesse que pagar nada. Arthur Jorge é português, tem 54 anos de idade, fez excelente trabalho no Botafogo e tem um grande defensor em São Januário, Admar Lopes, o homem forte do futebol vascaíno. As tratativas estão em andamento, o Vasco já apresentou uma primeira proposta oficial e aguarda pelo retorno do técnico. Além de conversar com Arthur Jorge e com Renato Gaúcho, o Vasco também pediu informações a respeito de Marcelo Galhardo, treinador argentino que se despediu do River Plate na última segunda-feira. Difícil imaginar que tão logo o Marcelo Galhardo volte ao mercado de trabalho. Só para completar, esqueci de contar que o Al Rayyan de Arthur Jorge lá no Catar é apenas o quarto colocado no Campeonato Nacional, 28 pontos, 7 atrás do Al Saad, que é o líder. Bora te contar qual o valor da multa rescisória de Hernan Crespo no São Paulo. Esse valor serve caso ele peça demissão e vá para outro clube, nesse caso o São Paulo recebe o dinheiro, ou se o tricolor decidir dispensar o argentino. A multa prevista é de 4 salários para Hernan Crespo. Ainda há 2 meses de salários para cada um dos membros da comissão técnica. Então, no fim das contas, hoje a multa equivale a mais ou menos 4 milhões de reais. Por que eu estou falando dessa multa do Hernan Crespo? Recentemente a imprensa argentina chegou a especular o Crespo como alvo do River Plate. Não deve acontecer, não houve conversa, não houve avanço nas negociações e o Kudê tem tudo para ser anunciado muito em breve como o novo comandante do River Plate. Mas fica de informação para você. Se o São Paulo quiser demitir o Crespo, precisará desembolsar 4 milhões de reais. Se algum clube quiser contratar o Crespo com a anuência do técnico, é o São Paulo quem recebe essa grana. Contrato do Crespo com o tricolor se encerra em 31 de dezembro desse ano. Bora falar sobre a primeira baixa da Portuguesa depois do Campeonato Paulista. Nas últimas horas, Gabriel Pires depositou o valor da multa rescisória e não é mais atleta da Portuguesa. O jogador fechou com o Mirassol, multa rescisória baixa, de algo na casa dos 300 mil. Ela estava atrelada ao salário do atleta. Importante contar que antes de perder o jogador por Mirassol, a Portuguesa ofereceu 3 anos de contrato por Gabriel Pires.
com um salário impraticável na Série D do Brasileiro, mas a ideia era transformá-lo na grande marca da Portuguesa em sua fase de reconstrução. O Gabriel Pires optou por voltar para a Série A do Brasileiro para jogar no Mirassol, já havia defendido Fluminense e Botafogo em anos anteriores. Gabriel Pires, que disputou 9 partidas com um gol e uma assistência. Outra baixa confirmada para a partida dessa quinta-feira é Marcelo Freitas, meio atacante que havia sido contratado para o Brasileiro do ano passado. Importante registrar que o Marcelo, por opção do técnico Fábio Matias, nem sequer foi utilizado nessa temporada. A última sobre a Lusa, Maceió, que é alvo de uma proposta, mais uma, oficial, do time que é líder do campeonato romeno. Informação que eu tenho é de que o Maceió não quer jogar na Romênia para deixar a Portuguesa. Ele daria preferência para atuar em um clube do futebol no Brasil. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi condenado pela FIFA ao pagamento de 8 milhões e 200 mil reais ao Palestino. O Atlético tem 45 dias para fazer essa quitação que diz respeito à compra do Ivan Roman. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, e se não pagar? Se não pagar, o Atlético vai sofrer transfer ban e estará proibido de inscrever atletas. A única boa notícia em meio a essa péssima informação dá conta de que em 45 dias a janela de transferências do futebol brasileiro já terá encerrado. Então, se tomar o transfer ban, o Atlético não será afetado. Vale a lembrança de que os clubes têm até 3 de março para inscrever atletas, mas vai haver uma outra brecha que permitirá aos times brasileiros registrarem jogadores até 27 de março, com observação de que entre 4 e 27 de março, somente jogadores que tiveram disputado os campeonatos estaduais podem ser contratados. Para completar, o presidente do Palestino afirmou que o Galo comprou 50% dos direitos econômicos do Ivan Roman por $1,5 milhão, que equivalem a mais ou menos 7,5 milhões de reais. Esse valor já foi elevado em $100 mil por conta de todos os tributos e impostos. As 3 parcelas para o pagamento dessa grana, 2 delas já venceram. A primeira em 30 de setembro de 25, a segunda em 30 de janeiro desse ano. A terceira vence em 30 de abril, desde que foi contratado o Ivan Roman. Disputou apenas 17 partidas, atleta de 19 anos de idade. E já virou praxe, o Palmeiras enfrentará o Fluminense na noite dessa quarta-feira para um pequeno público. Algo que seria bem diferente se a partida fosse disputada no Allianz Parque. Confronto na Arena Barueri, estádio arrendado por Leila Pereira, e a última parcial divulgada pelo Verdão apontava apenas 8.200 ingressos vendidos. Com uma observação importante: valores das entradas para não sócios de 40, 50 e 60 reais. No Allianz Parque, os preços são muito maiores e são raros os casos em que torcedores comuns têm acesso a ingressos. O prazo para sócios torcedores comprarem as entradas se esgotou na última segunda-feira. O público, em geral, teve à disposição a entrada de ingressos, mas a verdade é que a busca é muito pequena. Pelo fato de o jogo ser às 21h30, pela partida ser disputada na Arena Barueri, por estar perto de um jogo decisivo de semifinal do Campeonato Paulista, enfim, você tire suas próprias conclusões. Mas a verdade é que o estádio de Leila Pereira não caiu no gosto do torcedor alviverde. Bora falar agora sobre a treta envolvendo o Flamengo. Nas últimas horas, o rubro-negro divulgou um comunicado oficial afirmando que a suposta lista de reforços vazada a partir de um setor de scouting do Flamengo é falsificada. Inclusive, nessa nota, o Flamengo chama a atenção do pessoal da Coluna do Fla, responsável pela publicação do texto, cobrando que não houve nenhuma checagem por parte dos jornalistas que assinaram notícia. Segundo a apuração da Coluna do Fla, essa lista que viria do pessoal de scouting teria o goleiro Ederson, brasileiro do Fenerbahçe, difícil imaginar, hein? João Gomes, volante do Wolverhampton, que é pretendido, por exemplo, pelo Manchester United, Luiz Henrique, que foi contratado recentemente pelo Zenit, além de Gabriel Jesus, jogador que se recuperou de uma lesão no joelho e tem conseguido atuar com mais frequência no Arsenal. Importante contar que o Flamengo não esconde estar atrás de reforços, mas a tendência é que o tão esperado centroavante seja contratado apenas na metade do ano, quando o Flamengo entende ter um leque de opções maior por conta do fim da temporada europeia. Bora falar sobre o patrocínio no Corinthians. O timão que tentou fechar com a PicPay para transformar a empresa em seu novo name rights desistiu do acordo, mas agora as partes conversam
para que a PicPay se transforme em patrocinador. Num primeiro momento, a discussão foi pelo patrocínio Master, essa conversa deixou de existir a partir da renovação de contrato com a Esportes da Sorte. Agora, Corinthians e PicPay trabalham para que a empresa se torne parceira, ocupando espaço na manga. Havia um probleminha que precisaria ser superado. A PicPay, você sabe, é verde. E o Palmeiras, e o Corinthians não aceita nenhuma cor referente a seu rival, o Palmeiras. PicPay já concordou em usar, em caso de acordo com o Corinthians, um patrocínio preto e branco. Agora falta um acordo em relação à parte financeira. O clube e a PicPay tentam chegar a uma definição. A saideira sobre o timão, o Corinthians deve enfrentar o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira no Mineirão, aos olhos de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, com muitos desfalques. Tudo para que o Corinthians possa chegar numa condição física melhor para o confronto contra o Novo Horizontino no sábado. Provável Corinthians com Hugo Souza, Pedro Milans, João Pedro Tchoc e Gabriel Paulista, além de Angileri, Charles, Alan, Bidon e Carrilho, Guinegão e Vitinho. Essa é uma prévia. E você curtiu o time? O que acha de um patrocínio verde no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e comente sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!